Olá galera do nosso canal, quero dizer que eu estou muito feliz com a sua presença aqui de novo. Vamos com mais um vídeo hoje, mais um estudo, mais uma palavra de Deus. Antes de começar, quero te fazer aquele pedido para você se inscrever no canal, dar um joinha aí no vídeo, tá? E compartilha esse vídeo aí com seus amigos, grupo de célula, enfim, com aquela pessoa que você queira abençoar, tá certo? Hoje nós vamos trazer uma palavra no livro de Tiago. Galera, Tiago é um livro fantástico. É um livro muito pequeno, tem 5 capítulos só, mas eu te recomendo muito a ler o livro de Tiago. Tiago é um cara que ele não fazia rodeio, ele vai direto ao assunto, ele é, como dizem, palavra na lata. Ele vai na lata mesmo, tá certo? Ele não faz rodeio, tá certo? Então vamos começar a estudar Tiago aqui um pouquinho. Hoje eu quero trazer uma palavra muito, muito interessante para todos nós. Tá? Tiago 1, vou começar lendo aqui Tiago 1, no versículo 27, ele fala o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. No capítulo 2, a partir do versículo 14, ele vai falar assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Galera, essa palavra é uma palavra fantástica e ela é muito profunda hoje em dia, né? Eu queria que você entendesse que nós, né, normalmente nós temos um hábito. Eu cresci no Evangelho, por exemplo, e eu sempre ouvi dizer que a fé não salva ninguém, que as obras não salvam ninguém, certo? Ah não, nós não somos salvos pelas obras. Concordo, é uma verdade, a Bíblia diz isso. Só que o que eu tenho visto é que às vezes a gente tem se apegado a esse versículo e esquecido de praticar as nossas obras, certo? Então eu quero que você entenda aqui que Tiago está falando uma coisa interessante. Ele está falando aqui o seguinte: ele está falando que a nossa fé, se não tiver obra, ela é morta. Por quê? Porque através das nossas obras é que nós mostramos a nossa fé. Se nós não fazemos nada, se nós não tivermos obras, como que nós vamos mostrar a nossa fé? A nossa fé não pode ser mostrada através simplesmente de palavras, entendeu? Eu falei isso num vídeo anterior, que Cristo ele veio na Terra e nos deixou exemplos. Então nós temos que praticar aquilo que Ele nos ensinou. Eu vou contar dois acontecidos rápidos, só para você entender isso. Uma vez aconteceu comigo, eu estava numa lanchonete, fazendo um lanche, passou um morador de rua, né, um necessitado lá, pediu um lanche, e eu fui lá, paguei um lanche para o cara me agradeceu, eu falei com ele, né, Deus te abençoe, e ele foi embora. Quando ele virou as costas e saiu, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, cara, como é que eu simplesmente fiz, né, só paguei o lanche pro cara e não falei de Jesus para ele? Eu não falei de Jesus para ele. Então aquilo ficou martelando dentro de mim, entendeu? Então isso mostra que às vezes nós falamos, só fazemos as coisas, mas não falamos de Jesus. Em outra situação, um colega meu, ele estava morando de favor junto com um amigo dele, os dois desempregados, cortaram a luz dele. Tinha duas contas de luz atrasadas. As 2 contas de luz não dava R$100, dava uma faixa de R$96. E ele foi pedir ajuda, o líder de célula dele, que era uma igreja muito grande. A igreja onde ele frequentava era uma igreja que tinha mais de 1000 membros. E a célula dele tinha umas 15, 20 pessoas. Ou seja, daria aí uns R$6, R$7 para cada um, no máximo.
E quando ele chegou lá para pedir ajuda, o líder de célula virou para ele e falou: vamos orar por você. E isso, às vezes, gente, eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Às vezes a oração, ela não vai encher a barriga, não é aquilo que Deus quer que nós façamos naquela hora. Isso que Tiago está falando aqui: se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupa ou necessitado de alimento, e qualquer um de vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ser comprovada com as nossas obras. Entendeu? As nossas obras vão comprovar aquilo que nós acreditamos. Eu entendo, gente, quando eu leio a Bíblia dentro de um contexto, que nós que somos igrejas de Cristo, nós fomos plantados aqui na terra para dar assistência às pessoas. Não é simplesmente falar do amor de Deus, mas mostrar o amor de Deus. Nós precisamos, através das nossas obras, mostrar esse amor que nos move. Então é isso que Tiago está falando aqui. Quando ele falou aqui da religião, ele está falando: a religião pura e sem mácula é o quê? É visitar os necessitados. Porque os órfãos e as viúvas da época eram o povo mais necessitado. Eles não tinham como sobreviver, eles não tinham como se sustentar. Entendeu? Então nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E até quando nós vamos ficar se basear com a nossa fé só teórica? Porque a nossa teoria é muito bonita. A nossa teoria, a gente fala do amor de Deus, a gente fala de compaixão, a gente fala em ajudar, só que na hora de fazer é muito mais difícil. Na hora que mexe com o nosso bolso, na hora que a gente precisa mostrar aquilo que realmente nós acreditamos, é muito mais difícil do que simplesmente falar. E é isso que Tiago está falando aqui. Tiago, ele é tão, como eu falei, ele vai direto no ponto. Tiago, ele fala aqui no finalzinho do capítulo 4, ele fala o seguinte: se você sabe fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Então, gente, eu quero que você entenda uma coisa. Nós, quando eu falo nós, igreja, eu não estou falando batista, metodista, não estou falando de denominação. Eu estou falando de nós que somos um corpo de Cristo. Nós que nos denominamos cristãos, nós que falamos que somos corpo desse Cristo, nós precisamos entender o nosso papel aqui na terra. E o nosso papel aqui na terra é dar assistência ao pobre e ao necessitado. Não é que a gente é rico, mas a Bíblia nos ensina a dividir o pouco que nós temos. Olha que coisa fantástica, na multiplicação dos pães e peixes, Jesus não tinha muito. Só que ele conseguiu multiplicar. Por quê? Porque ele entende que o nosso papel aqui é dividir aquilo que Deus tem nos dado. Entendeu, gente? É isso que eu quero que você entenda hoje. Nós vamos começar a entrar nos estudos e eu quero que você entenda que esses estudos é para mostrar a Bíblia como ela é de verdade. E às vezes nós não temos visto isso sendo pregado em algumas igrejas. Tá? Eu não estou generalizando, eu estou falando que quando Cristo ele vier buscar uma igreja, ele vai vir buscar um povo dentro de um povo. Eu entendo que Deus está separando pessoas dentro da própria igreja ou fora dela, para fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Eu falei isso também num outro vídeo. Às vezes a gente tem dado ordens para Deus e falando para Deus fazer coisas que cabe a nós fazermos. Se chegar alguém precisando de pão, com fome, a Bíblia manda você matar a fome dessa pessoa. Porque orar por ela, todo mundo, qualquer pessoa pode orar. Agora, a Bíblia está falando, você primeiro precisa matar a fome dessa pessoa. Depois você ora por ela. É isso que Deus está falando aqui, é isso que o livro de Tiago diz aqui. Então, galera, o que eu quero que nós entendamos isso. E quando eu falo nós, eu estou falando de mim também. Porque eu sou falho, eu também sou pecador. Né? E eu estou aprendendo isso, né? Como eu falei, eu estou aprendendo isso dia após dia. A praticar aquilo que eu creio, aquilo que eu aprendo na Bíblia. Se nós estamos aqui hoje representando Cristo, aquilo que eu falei, nós precisamos visitar, nós precisamos colocar a mão no nosso bolso e ajudar, nós precisamos alimentar, nós precisamos dar assistência aos necessitados. Nós precisamos fazer isso. Nós fomos criados
Nós estamos aqui na terra, nós fomos plantados aqui na terra como igreja de Cristo para isso. Entendeu? Se você olhar a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, você vai ver que eles dividiam pão, eles viviam de casa em casa. Não havia rico nem pobre, todo mundo lá era igual. Isso era igreja, isso é a igreja. E isso precisa ser igreja hoje. Tá certo? Galera, eu fico aqui, eu me empolgo um pouco, tá? O vídeo por mim, se deixasse eu ia fazer uma pregação aqui, tá? Mas como eu quero um vídeo bem curtinho para todo mundo assistir, galera, vou ficar por aqui, tá? Mas a gente vai trabalhando esses assuntos aqui no decorrer dos vídeos, tá certo, galera? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.